Boa noite, sejam bem-vindos, ou bom dia, boa tarde, seja lá qual for o horário que você irá nos acompanhar. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, inscreva-se, curta, compartilhe. Se quiser entrar em contato conosco, na descrição desse vídeo temos ali o nosso e-mail, você poderá nos mandar um e-mail e, caso queira, poderemos te incluir no nosso grupo de WhatsApp. Você sempre receberá os links da nossa sala Zoom. Sempre que fizermos algum encontro aqui, você então poderá interagir conosco em nossa sala. Bem, vamos elevar a Deus uma prece. Senhor nosso Deus, grandioso Pai, muito obrigado pela sua oportunidade, Senhor, de partilharmos o conhecimento e pedimos que o Senhor abençoe de modo muito especial aqueles que irão assistir pelo YouTube. Que o teu Santo Espírito fale a cada um, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, hoje vamos trazer para um tema muito especial. Todos são, né? Mas aqui nós temos um assunto que, infelizmente, tem ficado um pouco esquecido em nossas igrejas, certo? Lembrando que essa mensagem aqui se direciona mais especialmente aos adventistas do sétimo dia, mas caso você que nos acompanha aí no YouTube não seja adventista, você também claramente será beneficiado com essa mensagem, certo? Eu fiz um estudo no Espírito de Profecia e fiz um levantamento, dos textos que relacionam o consumo de carne a problemas morais, a desvios morais, depravações e daí por diante. Então, é disso que eu vou falar esta noite. O assunto da reforma de saúde é muito mais amplo. Eu não teria condições de apresentá-lo aqui, né? Seria necessário uma série bem extensa. Mas, a bem da verdade, se você se interessa por esse assunto, você vai encontrar muitos vídeos no YouTube, muitos conteúdos sobre os 8 remédios naturais, sobre o problema do açúcar, a necessidade do exercício físico, da luz solar, da quantidade de alimentos, né? Porque a reforma de saúde deve começar com uma redução da quantidade de alimentos. Nós normalmente comemos muito e daí por diante. Então, eu não estou desmerecendo nenhum desses aspectos, mas simplesmente não teria condições aqui de tratar de todos esses assuntos. E muitas pessoas mais qualificadas do que eu, mais experientes, nutricionistas, médicos e daí por diante, já tem vídeos, como eu falei, palestras extremamente enriquecedoras. Então fica esse convite para que você estude mais esse assunto e principalmente leia os livros do Espírito de Profecia, né? Livros como A Ciência do Bom Viver, Conselho sobre o Regime Alimentar, o livro Temperança, dentre outros. Tá certo? Então, vamos falar aqui das implicações morais do consumo de carne. Em primeiro lugar, aqui um texto bíblico. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, verso 31. Não sei quantos conhecem essa pintura aqui. Os Pobres Gratos é o título dessa pintura, né? Eu fiquei muito tocado quando eu vi essa pintura pela primeira vez, de um pintor afro-americano. Pois bem, então tudo que fazemos deve ser para a honra e para a glória de Deus. Deus deve estar no centro de todas as coisas, todas as nossas decisões, incluindo a alimentação, certo? Bem, então vamos lá. Todos nós sabemos, ou imagino, né, que a maioria pelo menos saiba, que quando Deus criou o homem e o pôs no jardim do Éden, a dieta que foi prescrita ali para o homem era uma dieta estritamente vegetariana, não havia morte lá no jardim do Éden, certo? Mas aí houve o pecado, nós sabemos, o homem foi expulso do jardim. Passado algum tempo, houve uma mistura ali entre as linhagens, né? Os filhos de Deus passaram a desejar as filhas dos homens, e o pecado passou a predominar neste mundo. Então, o que houve? Ellen White diz lá, em Patriarcas e Profetas, página 55. Deleitavam-se os antediluvianos, né? Os homens que viveram ali antes do dilúvio.
Eles deleitavam-se, ou seja, eles tinham prazer, era um deleite, era uma alegria, uma satisfação destruírem a vida de animais. E o uso da carne como alimento tornava-os ainda mais cruéis e sanguinolentos, até que vieram a considerar a vida humana com espantosa indiferença, certo? Deus não havia dado nenhuma autorização ainda para que o homem consumisse carne, mas simplesmente, na sua maldade, eles começaram a exterminar, começaram a tirar a vida de animais, começaram a se envolver em caçadas, né? Algo totalmente desnecessário, né? Porque as condições do mundo ali naquele momento eram extremamente favoráveis, a agricultura era extremamente produtiva, vamos dizer assim, os alimentos eram nutritivos, mas por uma questão de capricho, de deleite, de prazer, eles começaram a destruir a vida de animais, começaram a se alimentar, então, da carne desses animais, se tornaram cada vez mais cruéis e sanguinolentos, e dali para começarem a matar seres humanos foi um passo, né? Passaram a ver a vida humana com uma total indiferença, né? Tirar a vida de um porco, de um cabrito, de uma galinha, tirar a vida de um ser humano, para eles, tanto faz. Não estavam nem aí, certo? Meu querido irmão Edilson, irmã Eva, sejam bem-vindos, tá? Fico feliz aí com a participação de vocês. Os habitantes do mundo antediluviano eram intemperantes no comer e beber. Alimentavam-se de carne, embora Deus ainda não houvesse dado ao homem qualquer permissão para ingerir alimento animal. Eles comiam e bebiam até que seu depravado apetite não conhecesse limites e tornaram-se tão corrompidos que Deus não mais os pôde suportar. O copo de sua iniquidade estava cheio, e ele, Deus, purificou a terra de sua contaminação moral por meio de um dilúvio. Conselho sobre Saúde, página 109. Muito bem, então, esse foi o destino ali do mundo antediluviano. Destruição da vida de animais, violência, maldade, até que Deus, então, precisou destruir este planeta, certo? Eu, quando criança, tive contato com as histórias da Bíblia, né? Histórias ilustradas da Bíblia. Uma imagem, me lembro que era muito marcante quando eu vi essas cenas do dilúvio, eram os animais morrendo, né? Afogados ali. Eu sempre me questionava por que os animais que eu tanto amava e amo, porque eles precisavam morrer pela maldade do homem, né? E esse é o pecado, né? O pecado traz consequências também para os seres mudos, né? Os animais, os inocentes também sofrem. Muito bem. Passado mais algum tempo, né? Nós chegamos ali aos capítulos 18, 19 de Gênesis, temos ali as cidades da Campina do Jordão, 7 cidades, sendo que duas eram as metrópoles, né? Sodoma e Gomorra, onde Ló foi habitar. E qual a raiz da maldade, da perversidade dessas cidades? Bem como Babilônia, que acabou sendo apresentada na Bíblia como o grande protótipo da cidade ímpia, né? A satisfação ao apetite antinatural, essa expressão aparece muito no Espírito de Profecia, ligado ao consumo de carne, porque não é natural do homem. Deus não fez o homem para se alimentar de carne. Então, a satisfação ao apetite antinatural conduziu os pecados que acarretaram a destruição de Sodoma e Gomorra. Deus atribui a queda de Babilônia à sua glutonaria e embriaguez. A condescendência para com o apetite e as paixões foram o fundamento de todos os seus pecados. O fundamento de todos os seus pecados. Vocês devem se lembrar que no Éden, Eva foi tentada pelo apetite
né? O fruto proibido pareceu atrativo para ela. Segundo o espírito de profecia, a própria serpente saboreou aquele fruto. Então ela cobiçou e pelo apetite ela foi tentada e caiu. Nós sabemos que nosso Senhor Jesus também foi tentado no apetite, resistiu e foi vitorioso, né, dali para frente, em todas as demais tentações. Então, resistir ao apetite, as tentações do apetite, são a porta para resistir a tentações maiores. Nós não estamos dizendo que a salvação é pela soja, como alguns dizem por aí. Nós somos salvos pela graça. Vegetarianos ou não, todos nós carecemos da glória de Deus. Vegetarianos podem cair em tentações, como os não vegetarianos também podem ser pessoas extremamente virtuosas e santas, apesar de comer carne, mas esse estudo aqui de hoje vai mostrar que é muito mais difícil para uma pessoa que consome carne, resistir às tentações, ter uma mente limpa, do que um vegetariano, certo? É esse ponto que nós estamos colocando. E é sempre o Espírito Santo que opera em nós o querer e o efetuar. Resistir ao apetite não é próprio de nós, do homem. Nós queremos satisfazer o apetite, comer em demasia, e daí por diante. Mas é o Espírito Santo que opera em nós essa vitória sobre o apetite. A dieta no Êxodo. Então, chegamos aí ao povo de Israel. E aqui, deixe-me esclarecer um ponto. Alguns filmes, principalmente, algumas representações, colocam os hebreus no Egito Antigo e outros povos que foram escravizados comendo uma ração rala, um mingau assim grudento, você já deve ter visto, né? Nada mais distante da verdade. Primeiro que o Egito era uma nação muito abundante, né? Heródoto, né, retratou o Egito como uma dádiva do Nilo, e ele descreve como era fácil aos egípcios terem colheitas abundantes, porque o regime de cheia do Nilo, né, fertilizava ali as margens e fertiliza até hoje, proporcionando então aos camponeses ali colheitas muito fartas. Então a alimentação era abundante. E quando então o povo hebreu foi para o Êxodo, eles tiveram sérias tentações, sérias dificuldades devido ao apetite, porque eles queriam continuar com aquela alimentação do Egito. E nas murmurações, na revolta contra Moisés, muitas vezes eles lembravam-se das panelas de carne lá no Egito. Eles diziam: olha, lá no Egito nós estávamos assentados ao redor das panelas de carne. Ou seja, esqueciam que no Egito eram escravos. Tudo por causa do apetite. Por eles, eles voltariam a ser escravos desde que pudessem satisfazer o apetite, comendo carne. Então vejam que coisa, vejam como que o apetite escraviza o ser humano, entorpece a mente, leva o ser humano a uma condição de indignidade, de rebaixamento. Conselho sobre regime alimentar, página 375. Em geral, o Senhor não proveu carne ao seu povo no deserto, porque sabia que esse regime suscitaria doença e insubordinação, tá? Então, o alimento que foi provido ali aos hebreus era o maná, o pão dos anjos. Ele era colhido e ali eles preparavam ali os pães, os bolos, e no maná eles tinham todos os nutrientes que eles precisavam, mas eles insistiam que queriam carne. E aí tem aquele episódio das codornizes, né? Que Deus tolerou, permitiu que eles comessem então carne até sair pelos narizes, devido à rebeldia deles. Mas nunca que isso foi propósito do Senhor, não foi plano de Deus. As carnes limpas que estão descritas em Levítico capítulo 11 foram toleradas após o dilúvio devido a uma extrema necessidade, né? Falta ali de vegetação, enfim. Mas sempre a carne sem o sangue e sem a gordura também.
mas não que isso fosse o propósito original. Nunca foi plano de Deus que o seu povo se alimentasse de carne. E aqui nós chegamos a um ponto extremamente importante: contemplar a maldade, os males morais. Então, assim, só para reforçar, o regime cárneo, né, leva à doença e insubordinação. É um problema moral. Diga-se de passagem, um problema típico da época que nós vivemos: insubordinação. Filhos não respeitam pais, alunos não respeitam professores, a polícia é desrespeitada. Hoje eu vi um vídeo de um sujeito que lá em São Paulo foi tentar arrancar a arma do policial. Então a polícia é desrespeitada, a autoridade, os pastores, a autoridade profética, né? Ellen G. White é constantemente desrespeitada. É uma era de insubordinação. E também coincide com a era que os seres humanos nunca comeram tanta carne, né? Então vejam aí a associação de uma coisa com a outra. Mas vamos lá, olha, os males morais do regime cárneo não são menos assinalados do que os físicos. A comida de carne é prejudicial à saúde. E seja o que for que afete ao corpo, tem o seu efeito correspondente na mente e na alma. Pensai na crueldade que o regime cárneo envolve para com os animais e seus efeitos sobre os que a infligem e nos que a observam. Os efeitos nos que a inflige, pensa lá no açougueiro, o indivíduo lá que está degolando o animal, e aqueles que estão em volta, às vezes, ali observando. Como isso destrói a ternura com que devemos considerar as criaturas de Deus. Ciência do Bom Viver, página 383. A ternura, o amor ali ao animal, né? A criatura de Deus, que não tem como protestar, não tem como reclamar, falar do seu sofrimento, da sua dor, né? Lembre-se daquele episódio da mula de Balaão, que Deus permitiu que a mula falasse, e a mula protestou, né, contra a crueldade ali que estava sendo imposta a ela. Imagina se os animais hoje tivessem, então, é, esse dom de falar, nem que seja por um dia, né, e apresentar suas queixas. Só para vocês terem uma ideia, né? É fato que existem imagens muito piores do que essa, né? Imagens de morte, de abate de animais. Vou até passar um pouco mais rapidamente aqui. São imagens muito fortes, muito tristes. Então, o que Ellen White está falando, pense no efeito e as pessoas que estão promovendo isso, o efeito que elas têm na alma delas. Ainda que você não abata animais, e provavelmente muitas pessoas que comem carne, se tivessem que ir lá degolar o frango, matar o boi, provavelmente desistiriam de comer carne, se ela diretamente tivesse que fazer aquilo. Agora, não adianta lavar as mãos, falar, eu não tenho nada a ver com isso, é um outro lá que está matando. Ele só está matando porque você está consumindo. E essa pessoa, ela está sofrendo na alma dela, ainda que imperceptivelmente, ela está se tornando cada vez mais insensível ao sofrimento dos animais. É isso que o texto está dizendo. A possibilidade de adquirir moléstias é 10 vezes aumentada pelo uso da carne. 10 vezes, hein? As faculdades intelectuais, morais e físicas são prejudicadas pelo uso habitual de alimentos cárneos. Esse uso desarranja o organismo, obscurece o intelecto e embota as sensibilidades morais. Embotar é o contrário de estar afiado, né? Então, pensa ali numa faca bem afiada, pronta ali para a sua finalidade. Uma lâmina embotada é aquela cega, a lâmina cega. Então, as sensibilidades morais se tornam embotadas, se tornam embaçadas, né? Não tem aquela, não são tão cortantes, né? Tão afiadas ali, tão precisas mais. Tudo se torna mais turvo. A pessoa não sabe discernir mais tão claramente o certo do errado.
Pensa no intelecto, um estudante, alguém que precisa se dedicar ali, fazer provas e tudo mais. O alimento carne prejudica o intelecto. Todos, né? Todos precisam do intelecto, mas aqueles que trabalham diretamente com o intelecto, né, são muito mais prejudicados por causa do alimento carne. Precisamos refletir seriamente nisso. Até porque o nosso culto deve ser um culto racional. Se o nosso intelecto está obscurecido, se as nossas sensibilidades morais estão embotadas, isso vai afetar o culto que estamos prestando a Deus. E no grande engano, no fim dos tempos, seremos presas fáceis de Satanás. Sensualidade, olha que coisa. Um regime de carne, olha essa ilustração aqui, tá? Um regime de carne tende a desenvolver a sensualidade. O desenvolvimento da sensualidade diminui a espiritualidade, tornando a mente incapaz de compreender a verdade. A pessoa que se alimenta de carne vai se tornando mais carnal, mais sensual. A espiritualidade é diminuída. E a mente se torna incapaz de compreender a verdade. Não sou eu que estou dizendo, é o Espírito de Profecia, Conselho sobre o Regime Alimentar, página 382. Paulo, certa vez, escreveu, né? Por acaso tornei-me inimigo por dizer a verdade? Espero que ninguém que esteja assistindo se torne meu inimigo, né? Se tiver algum questionamento a fazer, que faça com Deus que inspirou a irmã Ellen G. White a escrever essas palavras. Então, sensualidade. Vivemos na era da infidelidade conjugal, adultério e tantos outros problemas aí relacionados à sexualidade desvirtuada. Se queremos ser puros para poder ver a Deus, precisamos refletir nessa questão da alimentação, certo? E no uso da carne, porque a carne vai influenciar na espiritualidade e vai desenvolver sensualidade, certo? A vida religiosa pode ser obtida e mantida com mais êxito se a carne é rejeitada. Vocês se lembram lá da prova dos quatro hebreus, Daniel e seus amigos, né? Rejeitaram as finas iguarias do rei? Pois bem, a vida religiosa pode ser obtida e mantida com mais êxito, com mais sucesso, se a carne é rejeitada, pois esse regime estimula a intensa atividade, as tendências concupiscentes e enfraquece a natureza moral e espiritual. Então, o regime alimentar cárneo vai enfraquecer a natureza moral e espiritual. Vivemos uma crise nesse sentido também, da espiritualidade. É um sinal dos tempos. Jesus disse, né? Porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Uma das razões está aqui. Nunca se comeu tanta carne e logo a espiritualidade é enfraquecida. A natureza moral e espiritual é enfraquecida. Graças à dieta vegetariana que os jovens hebreus lá estiveram firmes, inclusive para encarar uma fornalha ardente, certo? Pelo uso de alimentação cárnea, a natureza animal é fortalecida e a espiritual é debilitada. Medicina e Salvação, página 278. Uma natureza animal. As pessoas estão se tornando cada vez mais animalescas. Eu evito ter contato com as notícias, uma coisa ou outra acabo sabendo, mas isso daqui é o óbvio dos óbvios, né? Todo mundo sabe disso. Como as pessoas estão animalescas no trânsito, no trabalho, nos relacionamentos, certo? Qualquer coisa é motivo para agressões verbais, agressões físicas. Alimentação carne fortalece a natureza animal.
Os que usam alimentos cárneos à vontade nem sempre têm cérebro desanuviado e intelecto ativo, pois que o uso da carne de animais tende a tornar pesado o corpo e a entorpecer as finas sensibilidades do espírito. Não hesitamos em dizer que a carne não é essencial à manutenção da saúde e da força. Então, reforçando aquilo que já havíamos dito ainda há pouco, né? O espírito fica carregado, corpo pesado, é uma digestão difícil, lenta. Não precisamos de carne para a nossa saúde, para a nossa força. Em relação às crianças, um apelo aí aos pais, né, que têm filhos pequenos, principalmente. O efeito que a alimentação cárnea exerce sobre crianças nervosas não é torná-las afáveis e pacientes, e sim impertinentes. Criança impertinente, crianças irritáveis, irascíveis, ou seja, muito irada, criança do pavio curto, e impaciente sob a restrição. Perdem-se práticas virtuosas e a corrupção destrói a mente, alma e corpo. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 290. Então veja a seriedade desse conselho aqui. Todos aqueles que querem ter filhos amáveis, filhos amorosos, pacientes, deveriam refletir sobre isso. Naturalmente, não se trata apenas da carne. O açúcar, principalmente o açúcar em excesso, cafeína. A cafeína, lembrando que está também no chocolate, está em refrigerantes. Tudo isso provoca efeitos bem nocivos às crianças, à saúde, afeta ali a paciência, a concentração. Mas aqui na nossa apresentação estamos destacando a questão da carne, sem desconsiderar esses outros itens que eu acabei de mencionar. Certo? Opa! E homem dotado de um coração humano, havendo já cuidado de animais domésticos, poderia fitá-los nos olhos, tão cheios de confiança e afeição, e entregá-los voluntariamente à faca do açougueiro. Entregar lá ao açougueiro, ó, pode enfiar a faca no meu animal doméstico. Como lhes poderia devorar a carne como um delicioso bocado? Ciência do Bom Viver, página 316. Aqui em casa nós temos essas duas bênçãos aí. O cinza é o Tito e a branquinha é a Ibe. Já tivemos aqui o Sangar e o Mitz, que já se foram. Infelizmente morreram, tentamos tudo que foi possível para salvar a vida deles, mas morreram, doenças, enfim. Mas temos essas duas bênçãos aqui. Como que eu poderia olhar nos olhos deles, né, que confiam tanto em mim, são tão dependentes, e agora entregá-los para serem degolados? Jamais, não é? E por que que os demais animais não são dignos de amor e de compaixão? O só pensamento, palavras de Ellen White, o só pensamento de matar o animal para ser comido já é em si revoltante. Se o senso natural do homem não tivesse sido pervertido pela condescendência com o apetite, os seres humanos não pensariam em comer carne. Então, foi a perversão, né, que nos levou a dissipar o senso natural e perder o amor pelos animais e pensarmos em comer carne. Vocês estão vendo esse livro aqui, ó, Libertação Animal, Peter Singer. É um filósofo, tá? Não é cristão, enfim. Esse livro já inspirou muitas pessoas aí mundo afora que adotaram a dieta vegetariana, que passaram a militar pelos direitos dos animais. Não estou dizendo que eu concordo com tudo que ele escreve aqui, mas as barbaridades, né, que ele denuncia aqui, que são cometidas contra os animais, é de chocar. E ele diz aqui, ó, na página 14, o seguinte: se um ser sofre, não pode haver justificativa moral para deixar de levar em conta esse sofrimento.
É o caso dos animais, eles sofrem, certo? Eu posso lá cortar um pé de alface, arrancar um fruto e comer. A planta não está sofrendo, ela não tem um sistema nervoso, enfim. Já os animais têm a capacidade de sofrer. Então não é moralmente defensável matar os animais, fazê-los sofrer. Ellen White, fui instruída que a alimentação de carne tende a embrutecer a natureza e a privar as pessoas daquele amor e simpatia que devem sentir umas pelas outras, dando aos instintos baixos o domínio sobre as faculdades superiores do ser. Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 159, parágrafo 2. Embrutecer a natureza, deixar as pessoas sem amor, sem simpatia, umas pelas outras. Essa foto aqui é de um vídeo, um teste social que foi feito com essa garotinha que ficou ali, ó. Se eu não me engano, é centro de São Paulo. Uma garotinha ali, uma criança, sozinha. Poderia ter perdido o pai ou a mãe, ter acontecido alguma coisa com ela. E as pessoas ali do lado, passando, conversando, nem aí. Tanto faz como tanto fez. Ou seja, é, es- estamos perdendo a simpatia, o amor, e a carne tem a ver com isso. Não sou eu que estou dizendo, é Ellen G. White. Não é o tempo de todos dispensarem a carne da alimentação? Uma pergunta que ela faz. Como podem aqueles que estão buscando tornar-se puros, refinados e santos, a fim de poderem fruir a companhia dos anjos celestes, continuar a usar como alimento qualquer coisa que exerça tão nocivo efeito na alma e no corpo? Como pode uma coisa dessas? Nós sonhamos, almejamos estar ali com os anjos e queremos continuar comendo a comida dessa terra, comendo carne, que não vai haver no céu, porque não haverá morte no céu. Como podem tirar a vida às criaturas de Deus a fim de consumirem a carne como uma iguaria? Volvam antes a saudável e deliciosa alimentação dada ao homem no princípio, e a praticarem e ensinarem a seus filhos a misericórdia para com as mudas criaturas que Deus fez e colocou sob nosso domínio. Ciência do Bom Viver, página 317. Tá aqui, ó, uma alimentação deliciosa, saudável. Hoje com a internet é fácil ter acesso a receitas, né? Existem restaurantes de culinária vegetariana, vegana. O apelo de Ellen White é que nós devemos voltar a essa alimentação e voltar a ter misericórdia para com os animais, que Deus colocou sob o nosso domínio para que nós possamos protegê-los e não matá-los. Sabe, irmãos, é triste saber que espíritas praticam o vegetarianismo, satanistas, pessoas ligadas à nova era, os hindus, budistas, pessoas secularizadas, muitas pessoas por aí mundo afora entenderam a importância aí de se adotar uma dieta vegetariana, e nós, com toda a luz que nós possuímos, ainda existe controvérsia. Esse assunto ainda seja polêmico, né? Ainda tenhamos a necessidade de apresentar esse tema, porque há pessoas resistindo, né? Isso é muito triste. Possamos viver essa mensagem em sua plenitude, né? E testemunhar da nossa saúde, né? Como nossa saúde está melhor, nosso intelecto, a mente mais limpa, certo? Existem alguns documentários, né? Como esse daqui, antigo, famoso, A Carne é Fraca, né? Que mostra ali muitas coisas ali sobre o abate de animais. Esse daqui ainda, né? Um pouco mais recente, chamado Terráqueos. Mas sabemos que para nós basta a luz do espírito de profecia, né? Se Deus não quer, se Deus recomendou que deixemos de lado a carne, já é o suficiente. Compreendi que a reforma de saúde envolve mais do que a minha dieta, muito mais, certo?
Entendi que a alimentação influencia a espiritualidade. A espiritualidade não está separada da alimentação, dos meus hábitos, daquilo que eu vejo, daquilo que eu ouço, daquilo que eu falo, etc. Né? Nós cremos que somos seres holísticos, né? Rejeitarei a alimentação cárnea como parte do processo de santificação. A rejeição à carne, a rejeição ao café, ao fumo, bebidas alcoólicas, narcóticos, daí por diante, não é para termos a salvação. Salvação é um dom imerecido, sangue de Cristo. Mas a rejeição de tudo que é nocivo, incluindo a carne, é parte do processo de santificação. Que Deus nos abençoe, que todos vocês sejam ricamente abençoados. Se alguém sente dificuldade em abandonar a alimentação carne, mais uma vez, o Espírito Santo está aí para nos dar forças, para sermos vitoriosos. Que Deus nos abençoe. Não há mais tempo aqui para fazer oração, mas só então deixo aí esse meu agradecimento a todos que nos acompanharam até aqui. Um grande abraço.